Como conciliar os estudos da primeira fase, que é uma prova objetiva, com a segunda fase, que normalmente são provas discursivas. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Fica comigo até o final. Olá, meu futuro colega concursado! Vamos falar hoje sobre conciliação de estudos da fase objetiva com a fase discursiva. Normalmente a objetiva é a primeira fase, discursiva é a segunda fase. E a gente tem um conhecimento um pouco diferente para cada uma dessas fases. Eu costumo dizer que na fase objetiva a gente tem que saber um pouco sobre muitas matérias, e na fase discursiva, para a gente conseguir passar dessa fase, a gente tem que entender muito sobre poucas matérias. E olha só quem é que tá aqui no meu colo participando do vídeo. É a Laca, ela tá aqui se movimentando. Mas enquanto eu falo com vocês, ela deve se acalmar um pouquinho. Vamos lá então. São conhecimentos distintos, é uma forma distinta de fazer a prova. Você tem que, obviamente, expor o seu conhecimento de uma forma distinta. E na prova objetiva você tem muitas opções, né? Você tem opções que são dadas ali no questionamento. Deixa eu botar ela para cá. Vai lá, vai pro seu sofazinho. Então você tem, inclusive, opções na fase objetiva, né? Você vai ver as assertivas, você pode, se for de certo ou errado, você tem 50% de chance de acertar. Sei que uma errada acaba anulando uma certa, e por isso eu já fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card para vocês, um vídeo sobre como fazer essas provas de certo ou errado, que principalmente são aplicadas pela banca Sebrasp. Mas o que interessa aqui é a conciliação desses estudos. Isso foi uma pergunta que a Gabriela Faese Portilho fez para mim lá no Instagram. Eu achei muito interessante a pergunta dela para fazer um vídeo aqui para vocês. Então, lá vai. O que eu acho sobre conciliar? Como que se concilia estudos de primeira e segunda fase? Acho que mais ou menos um ano atrás, eu li um livro muito interessante que se chama Homo Sapiens. Ele estava entre os mais vendidos aí há um ano atrás, do Yuval Harari. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês sobre esse livro. Mas, resumidamente, o que eu extraí de interessante desse livro aqui que eu posso falar para vocês, e que ainda assim vale a pena a leitura desse livro se você tiver vontade aí de fazer uma leitura mais relaxante. A ideia é que o ser humano, a diferença do ser humano para os outros seres, né, do nosso planeta, é a nossa capacidade de imaginar algo e concretizar esse algo imaginado. Inicialmente um sonho, muitas vezes, que a gente faz se tornar realidade. Isso a gente vê com os nossos avanços tecnológicos e diversas outras coisas ao nosso redor. Se a gente prestar atenção, essa é uma grande diferença que a gente tem entre nós e os outros animais que a gente vê, os outros seres que a gente tem no nosso planeta. Então, aplicando isso para conciliação entre primeira e segunda fase, eu acredito que não vale a pena conciliar estudos. Se você está aprovado para uma segunda fase, para uma fase discursiva, coloque 100% da sua capacidade de estudo para isso. Não fique tentando retroceder. Por quê? Qual que é o seu objetivo? O que você está vislumbrando? Qual que é o seu sonho? O seu sonho é passar na discursiva, fazer a oral e ser aprovado. Então, se você foca na fase discursiva, você está focando em algo para frente. Se você foca na objetiva, parece que você está retrocedendo um passo. Você já passou numa fase objetiva, agora é a hora de passar numa discursiva. Então eu não vejo muito sentido, e eu estudei dessa forma, na época eu não havia nem lido esse livro ainda, que eu citei, né, que é o Homo Sapiens, do Yuval Harari, mas ainda assim eu já tinha esse pensamento, olha, se eu passei na prova objetiva, e tem várias outras provas objetivas pela frente, eu vou deixar essas provas objetivas como um segundo plano, como um plano B, mas eu vou focar 100% na minha discursiva. E aí pode vir aquela dúvida, né? Poxa, professor, mas eu passei, né, lá na raspa do tacho na objetiva, eu tô entre as últimas posições. E aí eu te digo uma coisa, se você for olhar o histórico dos concursos, é muito comum que quem passou lá na raspa do tacho, quem é as últimas colocações que são convocadas para discursiva, é comum muitas dessas pessoas darem um salto na prova discursiva e ainda irem muito bem na prova oral. Isso é comum.
Porque muitas vezes a grande barreira dessa pessoa era a prova objetiva. E a partir do momento em que ela conseguiu avançar nas provas de concurso, ela acaba sendo aprovada e muitas vezes numa posição razoável. É óbvio que não dá para fazer milagre, é muito difícil, eu ainda não vi isso, mas se você já viu, me conte. Uma pessoa que tenha passado nas últimas posições para uma prova discursiva, para uma convocação de prova discursiva, e se tornar o primeiro colocado de um concurso. Eu ainda não vi isso, não me recordo disso ter acontecido. No entanto, o que tende a acontecer? Como a pessoa passou raspando na prova objetiva, existe uma dedicação, muitas vezes, muito maior para as outras etapas, e isso acaba pagando um melhor posicionamento dentro da lista geral ou lista final de homologação daquele determinado concurso. Então, minha opinião é, não tente conciliar. Não tente conciliar prova objetiva com prova discursiva. Foque 100% naquilo que te colocou mais longe no concurso, né? Naquela fase que está mais avançada, que é o concurso da prova discursiva. Ah, professor, mas se eu não passar na discursiva? O que eu vou fazer? Ora, você tem o seu plano B, que é, ou que são as provas objetivas que ainda estão por vir, e você vai continuar fazendo. O importante é que você tenha na sua cabeça que você não vai parar de estudar agora, que você vai continuar estudando, que o seu objetivo é ser aprovado. E que você só vai parar de estudar o dia que você for nomeado. Então, se isso é uma verdade na sua cabeça, não faz sentido algum tentar conciliar provas objetivas com provas discursivas. Então, foco total na discursiva. E agora, uma última dica sobre como se dar esse foco total na prova discursiva. Mas antes, eu queria já deixar aqui para vocês o convite. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Eu estou sempre lendo os comentários para ver se eu extraio outras ideias, curiosidades que vocês têm para fazer outros vídeos. Então, se você quiser, pode comentar aqui, colocar suas dúvidas sobre como estudar e tudo mais. Eu faço mais vídeos desse aqui. E, obviamente, se você ficou até aqui, você deve estar gostando desse conteúdo. Deixe seu joinha no vídeo, é importante demais. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações colocando as aspas no sininho para você ficar por dentro de tudo que eu publico aqui no nosso canal, no canal Defensolândia, tá bom? Então a última dica agora é sobre como focar 100% numa prova discursiva. O foco numa prova discursiva, quando você quer focar 100% numa prova discursiva, é treinar muito. Ah, professor, mas como é que eu vou? Eu tenho que estudar, eu tenho que saber as teorias, eu tenho que estudar a doutrina. De capa a capa, não, você não tem que fazer isso. Você tem que entender que se você passou numa prova objetiva, você já tem um conhecimento razoável de todas as matérias, e agora você precisa entender como colocar para fora esse conhecimento de forma escrita, fazendo muitas e muitas e muitas questões, peças, quando a prova discursiva exige, né, uma peça prática, fazer muitas peças. Por exemplo, uma peça todo dia. Um dia uma peça da área civil, outro dia uma peça da área penal. Um dia da área civil, outro dia da peça da área penal. E sempre fazendo questões sobre as matérias que vão ser exigidas de você lá na hora da prova. Isso é relativamente fácil para você fazer. Hoje em dia tem vários materiais que você compra na internet, vários PDFs que tem lá as questões anteriores das provas. É importante fazer questões anteriores, não porque vai se repetir exatamente a mesma questão de mérito ali, mas é importante porque você vai treinar como extrair o seu conhecimento, como colocar o seu conhecimento no papel. Isso vai fazer você criar um molde de como criar um esqueleto, que é o seu rascunho, como transcrever para uma folha de gabarito de forma correta. Isso tudo são coisas que, se você não treinar, na hora que você chegar na prova, você com certeza vai se dar mal. Então, treine muito, coloque para fora esse conhecimento que você já adquiriu durante possivelmente muitos meses e até anos de estudo, até conseguir passar nas provas objetivas, para que você tenha sucesso e muitas vezes consiga até aumentar as suas posições, a sua posição no concurso na fase discursiva e continuar seguindo rumo à sua tão sonhada aprovação, tá certo? Então, com isso, pessoal, eu vou me despedindo aqui. Tem mais outros vídeos que vocês vão gostar, que vai aparecer aqui, ó. Vocês podem continuar assistindo aqui no canal. A gente se vê numa próxima e bora assombrar o examinador.